Olá, pessoas, eu sou a Adele e esse é o Relatos Roubados Podcast. Relatos reais da internet ou relatos pessoais, íntimos demais. Aqui a gente, ou seja, eu, leio, julgo, opino e me comprometo, sem filtro e sem advogado presente. Então, que as deusas nos ajudem, porque, né? No dia que isso aqui viralizar, teremos muitos problemas. Bem-vindos, meus queridos ouvintes. Como estão vocês? 3 ou 4? Vocês 4. Como estão vocês? Hoje aqui, meus queridos, só na aguinha, viu? Só na aguinha, aqui na minha tacinha, com a minha letra. Quem tiver na câmerazinha, aqui na câmera grande, olha, que a Brunilde me trouxe dos Estados Unidos, da Anthropology maravilhosa. Só na aguinha, porque ontem meti o pé na jaquinha. A gente saiu pra jantar ontem. Contar aqui rapidinho, antes da gente entrar nas histórias, que a gente vai entrar rapidinho nas histórias. Ontem a gente foi jantar num lugar mais ou menos chiquinho, com amigos que diríamos que eles estão em outra classe social? Sim. Sim, acho que sim. Aí fui, né, me meti. Aí fui, a gente vai. Demos sorte que não pagamos a conta. Fomos convidados no final. Porque na hora de pagar a garagem, gente, a garagem, 28 euros por algumas horinhas de estacionamento. A gente queria largar o carro lá e falar, pode ficar. Cara, nem em Veneza, bom, não sei se aumentaram o preço esse ano em Veneza, mas até em Veneza, para largar o carro o dia inteiro lá naquela ilha, no estacionamento, 26 euros. E aqui em Munique, umas horinhas, 28 euros. Enfim, metemos o pé na jaca, mesmo controlando, bebendo muita aguinha entre copinho de vinho e copinho de champanhe. Aquela coisa, né? Tô velha, o álcool bate no outro dia, cadê a coragem? Nossa, gente, quase que não acordo. Quase que não crio coragem pra gravar hoje sentada no sofá, pensando, não, foda-se. Vou gravar nada, ninguém conhece essa bagaça, vamos largar. Ah, já queria abandonar. Não abandonei, falei, vamos que o cabelo já tá limpo, então já é meio caminho andado. E quem assiste isso aqui com câmera, vê que eu uso o podcast pra me fantasiar. Me fantasiar, eu digo, pra usar esse monte de roupa que tá aí encostada, ninguém usa. Aí eu falei, bom, vamos lá, colocar make. Essa parte eu gosto de tentar fazer uma maquiagem, colocar uma roupa. Aí fui me vestir, né? Eu tinha assistido um TikTok um dia desses, de uma criadora de conteúdo maravilhosa. Acho que eu vou deixar até a indicação aqui na descrição. A CC do Anti-Cool Club, a Bruna que me recomendou. E adorei, nossa, já adorei. E ela tava falando sobre essas Napoleon Jackets. E eu falei, eu tenho uma, não usei ainda esse inverno, olha aqui. Falei, vou colocar hoje pro podcast, né? Porque onde que eu vou? Fora jantar uma vez na vida e me deixar pagar a conta. Aí coloquei, eu falei, nossa, então eu vou colocar, então, talvez uma coisa curta. Ai, vou colocar uma bota preta. Na hora que eu me olhei no espelho, eu tô fantasiada de Xuxa ou de Paquita. Mas, enfim, é carnaval e... eu uso, gente, eu coloco as coisas, porque, né, senão não tem uso. Sei lá. Ai, não vamos cair na depressão. Aí eu pensei, vamos aqui juntar umas historinhas e vendo o que dá. Essa semana eu briguei com o TikTok porque o nosso TikTok não anda. E assisti muito vídeo no YouTube. Por que o nosso TikTok não funciona? Por quê? Porque o TikTok... Contar só mais essa coisinha aqui antes da gente entrar nas histórias, tá? O TikTok funciona assim. Ele não olha só a língua que você... O idioma que você usa nos vídeos. Ele olha... onde você tá, quais são as configurações do seu chip de celular, a configuração do seu endereço de IP, não sei o que. Então eu assisti um vídeo com 5, 6, 7 passos de como fazer conteúdo em um país e conseguir que esse conteúdo seja entregue em outro país. Então o que eu vejo no TikTok é que o conteúdo não é entregue no Brasil. Então a gente fica ali naquela marmota de 250 views, que é assim, o primeiro teste do TikTok, e se não engajar, eles matam ali o vídeo, né? E é porque ele é entregue na Europa, no máximo em Portugal, então assim, mas Portugal, né, não é pra onde eu tô querendo ir, é entregue na Alemanha, imagino para as pessoas que falam português aqui, mas a ideia era que fosse entregue no Brasil, né, onde a galera comenta, engaja horrores, e é pra onde eu tô tentando ir. E, enfim, aquilo me irritou. E mais que me irritou? Muitas coisas me irritaram. Mas é isso. É isso que a gente vai falar. A gente assistiu muito Big Brother essa semana também. Tá bom pra caramba esse Big Brother. Bom. Hoje,
Nossa, tia Milena, assim, surpreendente. Hoje ela soltou uma que vai ter feijoada de pinto. Vai ter feijoada de pinto porque o cara foi fazer uma feijoada e ela viu que ele foi ao banheiro de manhã fazer xixi e eu vou citar aqui ela falou que os caras precisam segurar o pinto principalmente de manhã para fazer xixi. Por que principalmente de manhã? De tarde não precisa segurar? E ele saiu e não lavou a mão e foi cozinhar. Então a feijoada é sabor pinto. Adorei. Mas a gente não tá fazendo cobertura de BBB. Quem tá fazendo cobertura de BBB é o Me Conte Uma Fofoca, um podcast que tenta aqui fazer concorrência com a gente. Mas só pra quem paga. Não tô pagando Me Conte atualmente esse ano. Esse ano eu tô pagando só não inviabilize. Mas já. Quando acabar o Big Brother, eu vou voltar a pagar Me Conte Uma Fofoca e Conselhos Ruins de Lorelai Fox. Acho que vale muito a pena pagar esses dois. Mas vamos, né? Vamos para fofocar. E eu deixar para mais fofoquinhas entre os relatos que eu roubei. Porque sempre surge muitas historinhas para contar no meio. E vamos ver se a gente consegue contar mais de 3 hoje. Vou olhar aqui pro relógio e ver para onde vamos. E hoje nós temos um tema. Todos os relatos roubados foram roubados de subreddits, ou seja, de comunidades do Reddit, em alemão. Quer dizer que todas são de alemães? Não. Quer dizer que todas foram escritas em alemão. Tem, eu acho que no mínimo uma pessoa suíça aqui no meio. E claro, se eu fosse escrever ali também eu não sou alemã, mas são todas comunidades em alemão. Pensei, muito interessante trazer aqui, né, essa ponte cultural. Alô, Globoplay. Vamos fazer essa ponte cultural Brasil e Alemanha. Praticamente uma Santa Catarina isso aqui, né? Assim, praticamente ponte Brasil-Santa Catarina. Então vamos lá para o relato que eu roubei de número 1, que vem do subreddit Beichtstuhl, que significa, em português, confessionário. Ou seja, os alemães entram ali para fazer aquela confissão. E esse aqui eu achei um relato gostosinho, que é um relato, sabe aquela vingancinha gostosa? Aquela vingancinha que não faz mal para ninguém? Eu adoro essas vingancinhas assim que você podemos anotar aqui atrás da nossa cabeça e no dia que a gente precisar a gente pode usar e não é crime nenhum, mas é uma pequena vingancinha gostosa. O título é: coloquei uma amiga em 150 listas de e-mail. Ainda bem que é amiga, imagina se fosse inimiga. Hoje confesso que coloquei uma amiga em cerca de 150 listas de e-mail. Em 2021, como todo mundo sabe, estávamos no modo pandemia. E naquela época eu tinha uma amiga, vamos chamá-la de Marta, que sempre andou um pouco fora do normal. Conheci ela por volta dos anos 2000 e já naquela época ela falava de coisas que eu achava meio assim. Vou citar aqui e depois eu explico o que é. Neuschwabenland. Ela lia Jan van Helsing e acreditava na autenticidade dos protocolos dos sábios de Sião. Explicando o que é. Era aquele tipo de coisa bem básica de teoria da conspiração, história de nazista escondido na Antártida, livros de um guru de conspiração e crença num texto bem antigo, falso, que culpa praticamente judeus de tudo no mundo. Enfim, era nisso que ela acreditava, a Marta. Eu era jovem e ingênua, e essas histórias ficavam restritas assim a conversas em noites regadas a álcool, e eu achava tudo meio curioso e divertido, sem dar muita importância àquilo. A gente era muito próxima e eu gostava muito dela. Com o passar dos anos, continuamos amigas, mas fomos nos afastando, porque eu me mudei de cidade, o contato basicamente só continuava existindo porque eu sempre era a pessoa que puxava assunto e ia visitar. Ela sempre me dizia que não podia me visitar porque tinha pouquíssimo tempo livre. Em 2020 veio a pandemia e a Marta surtou de vez. Sentiu que tudo que ela sempre tinha profetizado daqueles rolês estava sendo confirmado. Foi para manifestações contra a ditadura, vivia no Telegram o dia inteiro e foi ficando cada vez mais agressiva verbalmente. Não existia nenhum outro assunto para ela. Na época, eu ainda pensava, cada um vive como quer. Para mim era meio que tanto faz se as pessoas se vacinavam ou não. Eu não julgava ninguém. Eu me vacinei naquela época. Hoje não faria de novo, mas não vamos discutir isso agora. E comentei isso de passagem numa ligação com Marta. Marta simplesmente explodiu. Começou a me xingar e tudo mais. Eu encerrei a conversa achando que aquilo tinha sido o fim. Que nada. Aí começaram os e-mails. De repente, ela passou a me mandar mensagens debochadas, tirando sarro da minha decisão, vídeos com a verdade sobre a injeção venenosa e vários memes. Respondi 2 vezes, pedindo para ela parar, dizendo meu corpo, minha decisão, e avisando que eu a bloquearia se ela não parasse. Ela não parou. Então eu fiz o quê? Eu o bloqueei. Só que eu estava tão irritada que peguei o endereço de e-mail dela e usei para escrever
Dona Marta, em cerca de 150 listas de e-mail, entre outras da Organização Mundial de Saúde, do Instituto Robert Koch, que é o órgão de saúde pública da Alemanha, e-mail das Nações Unidas, listas de e-mail da Unesco, da Fundação Bill e Melinda Gates, do governo federal alemão e por aí vai. Isso me tomou um bom tempo, mas eu estava obstinada. Me dá uma grande satisfação imaginar ela abrindo a caixa de entrada de manhã e encontrando os muitos e muitos e muitos e-mails novos. Desde então não tivemos mais contato. Estou bem e sigo viva, apesar da, entre aspas, injeção venenosa. Risos, risos. Peraí, como assim você hoje não se vacinaria de novo? Eu acho engraçado que a nossa amiga de Marta desce o cacete em Marta, dizendo que Marta era doida. Parecia. É surtada, né? Acho que todo mundo conhece uma ou outra história aí de quem surtou na pandemia e foi pelo caminho errado de... E até hoje ainda é meio surtado. Só que não vem mais o assunto hoje. Mas agora ela coloca em parênteses, bom, hoje não teria me vacinado. Então você poderia ter dado a mão pra Marta e seguido, né? Continuado sendo amiga. Também o que eu acho muito estranho aqui de amiga de Marta é que elas foram amigas durante 20 e tantos anos e só na hora que ela cutucou dela, que foi, você tá aí, debochou da cara dela, que você tá aí se envenenando com a vacina, não sei o quê, que ela achou um negócio. Enquanto ela falava sobre todas aquelas teorias da conspiração super pesadas, eu fui ler sobre o que era em detalhe, sobre o que ela lia, negócio pesado, pesadíssimo, pesadíssimo. Pra ela era kkkk, vamos tomar uma, kkkk. Gente, como que você senta numa noite assim pra tomar muitas e muitas e kkkk e a pessoa é completamente errada das ideias? E Marta meio que cagava pra amiga de Marta, que escreveu, e a amiga de Marta que sempre ia atrás de Marta. Vocês estão vendo? A amiga de Marta que sempre ia visitar Dona Marta. Marta tava lá, no meio da roça dela lá, comendo os cogumelos dela lá venenoso e sendo doida. Só na hora que ela se sentiu atacada que ela falou, não, peraí, comigo não. Eu adorei a vingancinha e sim, eu coloquei a vingancinha aqui na minha listinha de vingancinhas saudáveis, eu diria. Mas vamos criticar a amiga de Marta aqui também. Aí eu pensei, vou perguntar para os ouvintes, né? Você tem, assim, uma vingancinha gostosinha que não infringe o Código Penal, uma vingancinha, assim, saudável, que a gente pode aqui, assim, comentar e falar, fiz isso, não machucou ninguém. E eu não lembrava que eu também estou atualmente praticando uma vingancinha, assim. Deixa eu olhar pro marido, você sabe qual é? Não. Não, com você não. Mas, é bem bobinha. A gente tem uma vizinha, que é nossa vizinha de garagem. Ela estaciona do lado do nosso carro. A mulher tem um carrinho desses pitiquinhos. Não vou saber dizer o modelo pra vocês. Mas sabe carrinho pitiquinho? Corsinha? Não é um Corsinha, mas pitiquinho. Antes ela tinha um carrinho também bem pequenininho. Um Ford Polinho. O que era antes? Não sei, era bem pequenininho. Ela trocou, que era até grudado com durex. Ela trocou e pegou esse carro novo agora também, que é bem pequenininho. E essa mulher não consegue estacionar esse carro de uma maneira que fique agradável pra gente estacionar o nosso e ainda abrir a porta pra sair do lado do motorista. Porque se for do lado do passageiro, tudo bem, nem sempre tem passageiro. Às vezes a gente usa o carro sozinho e tal. Mas é sempre do lado do motorista, que é o lado dela, que fica apertado. Tá, a gente já não gosta dela por causa disso. Outra coisa, ela é uma antipatia. Super antipática. Assim, ela passa por você, ela não te cumprimenta. Ela faz questão de não te cumprimentar. E a primeira vez que eu vi essa véia, a primeira vez que eu encontrei com essa véia no corredor foi assim. Tava reformando o apartamento que a gente ia morar. Tava, assim, fazendo muita sujeira, muita bagunça. Nós éramos os odiados do prédio. É um prédio com mais de 80 apartamentos. E sim, nós fomos durante um ano odiados. Mas que culpa eu tenho? Teve aqui um problema, teve uma infiltração, teve que arrancar piso e tudo, enfim. Mas não era isso o problema dela. Eu não vinha muito aqui na reforma, eu vinha de vez em quando só pra reclamar, né? Falar, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Eu vinha uma vez no mês, no máximo, dava meu espetáculo. Bem madame, porque, né, cada um aqui com a sua especialidade. E a minha especialidade era dar pitaco. Em outras coisas, sou eu que tenho as mãos na rédea. Na coisa da reforma, era ele que tinha a mão na rédea. As mãos nas rédeas.
acho que se diz. Chegando na garagem, estacionamos ao lado dessa anta, que não sabe estacionar, abrindo a porta da garagem para subir, subíamos já com 3 cachorros, no mínimo, ou 4, eu acho que na época a gente só tinha 3. Ela abriu a porta, parou e olhou. Vocês, ontem um cachorro passou o dia inteiro latindo, deve ter sido esse aí então, e não sei, já começou dando esporro. Eu tava com o Max no colo, que eu tinha que subir a escada, eu falei, minha senhora, número 1, vamos parar já aqui, porque a gente nem mora aqui ainda. Esses cachorros não estavam aqui ontem. Então, se a senhora tem que xingar, xingue com o outro. Já fui bem grossa com ela também, porque ela não deu nem bom dia e já foi acusando. E outra coisa, e se a gente se mudar e meus cachorros latirem? Vai sair tapa aqui. Ou seja, esse foi nosso primeiro encontro, então a primeira impressão é a que fica. Eu já sabia que ela era uma vaca, porque eu sabia que meu marido tinha problema com ela para estacionar. E já teve várias outras, assim, coisinhas de antipatia na hora de estacionar. O que eu faço desde que eu moro aqui? Gente, é uma vingancinha que não mata ninguém. Muita gente aqui na Alemanha tem colado na caixa de correio, porque aqui, assim, a caixa de correio não tem o número do apartamento, né? Os apartamentos não são por número, curiosidades. Não tem apartamento 1, 2, 3 de cada andar. Tem o seu sobrenome nos apartamentos. E eu sei, então, exatamente onde é a caixa de correio dela. Mesmo se eu não soubesse onde ela mora, num prédio grande desse, eu sei. E é onde a gente não tem só a garagem do nosso lado, é do lado da nossa caixa de correio. Porque a maldição, pouco é bobagem. E muita gente tem colado na sua caixinha de correio, por favor, não colocar propaganda, flyers, panfleto, nada. Porque tem muita panfletagem aqui ainda, sim, tem muita panfletagem e muita gente, e muita coisa assim, em vez de receber só por e-mail, assim, os códigos de desconto, essas coisas, muitas lojas mandam também por correio. Pode ser que eu coloque muitos panfletos e pode ser que eu junte panfletos na rua que eu acho de coisa de Bíblia, de achar Jesus Cristo, e traga e coloque na caixinha de correio dela. Onde está lá escrito, por favor, não coloque panfletos. Aí, ela é tão nojenta que ela tira os panfletos que eu coloco, que eu sei porque são panfletos especiais, que só ela recebeu. Tinha um caso de um panfletinho, assim, era bem pequenininho, que era alguma coisa de ler mão, tarô, uma coisa assim, bem fubanga, assim, bem mal feito. E eu achei esse, eu falei, minha vizinha vai adorar esse. Coloquei na caixinha de correio dela, pensei, tá precisando. Gente... No outro dia, em vez dela pegar e colocar no lixo ou no lixo de papel, eu achei, assim, em ciminha das caixinhas do correio. Eu falei, é o quê, Frau Führer? É o nome dela. Senhora Führer. Como assim, senhora Führer? A senhora achou isso dentro do correio, não é capaz de andar 5 passos adiante para levar o lixo, ou levar até a sua casa e colocar no lixo de papel. A senhora vai aprender a ir até o lixo. Aí peguei o panfletinho, coloquei de novo. No outro dia, panfletinho em cima das caixas de correio de novo. Falei, não, senhora Feira, a senhora não está entendendo. A senhora vai jogar esse caralho fora. E coloquei de novo. E assim vamos. Já temos uns meses. Inclusive, tenho que lembrar, quando eu estiver na rua, de trazer os especiais. Porque o que eu faço sempre é, quando eu recebo, ou quando eu acho por aqui, no prédio, assim, panfletos jogados por aí, eu junto e coloco tudo no dela. Então, pode ser que ela receba 5, 6 do mesmo panfleto que ela já ia receber. Mas eu gosto de trazer os especiais, que ela não tem, que não foram entregues aqui no prédio. No verão tem muito da Bíblia e de Jesus no parque. Estarei trazendo com todo prazer para ela. Tem que juntar também Não, e meu marido morre de medo de eu pegar da nossa caixa do correio dos que vem com endereço e nome, sabe? De onde que você deixou o seu nome, né? Na loja para ganhar o panfleto. E eles mandam, às vezes, um catálogo com fotos ou coisa assim. Ele morre de medo de eu pegar com o nome dele e colocar na caixa dela. Ou qualquer coisa falar que foi engano do cara do correio, do entregador. Mas, enfim, essa é a minha vingancinha sutil, gostosinha, que não faz mal a ninguém. Adoraria ter mais ideia para algumas. Essa das listas de e-mail, estarei... Nossa, eu vou até escolher amanhã com quem que eu vou fazer. Eu tenho uma ideia, inclusive. Beijo, Doritos. Tenho tempo livre. Vamos pro segundo relato. E este segundo relato vem da comunidade chamada Luftablassen, que significa desabafar. A gente veio de confissões para desabafar. E o título é assim: me deixa comer o que eu quiser. Sim, ponto. Sim, deixa ela comer o que ela quiser. É uma menina que escreve. E acho que já podemos passar para a próxima história. Deixa a menina comer o que ela quiser. A história é assim. Ontem, durante um almoço de família, depois de um velório, teve uma mesa de café. Para mim e para o meu parceiro, prepararam sanduíches veganos separados, com
queijo, salada de carne e salada de ovo veganos, tudo em muitas aspas. Fiquei muito feliz com isso porque em restaurantes mais conservadores, como esse, costuma ser difícil comer vegano. Os outros receberam sanduíches normais com carne e tudo mais. Aqui um parênteses, né, para quem não sabe o que é essa salada de carne, eu não conhecia esse termo no Brasil. É uma salada, na minha opinião, nojentíssima, de maionese, aqui da Alemanha, onde colocam embutidos, assim, tipo, imagina assim, tipo uma... Se fosse mortadela, ainda até seria mais gostoso. Mas imagina um embutido bem fubangão. Pepino em conserva e tempera com cebola picada, vinagre, coisa assim. Nossa, tem em todo lugar essa salada de maionese com embutido. É um negócio assim, 1 milhão de calorias e, né? Enfim, bem vegano que não é. Voltando para a história. Nossa amiga diz, aí vem o problema. Meu tio se inclina assim, da esquerda e pergunta em voz alta. Ah, então vocês estão aí comendo química, né? Do outro lado, meu padrasto entra. Mas isso aí é salada de carne, né? Porque você falou que tinha salada de carne em cima. Não, não é salada de carne de verdade. Eu só chamo assim. E você sabe disso, né? Salada de carne, entre aspas. Salada de carne vegana. Por favor, parem de comentar meu jeito de comer sem serem perguntados. Eu também não faço isso com vocês. Depois disso, eu chorei um pouco, porque eu não aguento mais. Sempre tem alguém, geralmente esses mesmos homens, enchendo o meu saco por causa da minha comida. Me deixem simplesmente comer em paz, não estraguem a minha alegria. A cereja do bolo foi a minha mãe e meu padrasto dizendo para o tio, rindo. Oh, não começa com esse assunto, por favor. Tipo, né? Obrigada por primeiro me irritarem com esses comentários idiotas e depois ainda não me apoiarem. Isso vale especialmente para minha mãe, que normalmente sempre me apoia e por isso me machucou ainda mais. Mas já conversamos sobre isso depois. O tio ainda voltou a zoar minha comida química durante a refeição, claro. A minha pergunta aqui é: deveria eu mandar uma mensagem pro tio dizendo que esses comentários durante a refeição me machucaram? Provavelmente vou demorar muito para vê-lo novamente, então o assunto poderia simplesmente morrer. Mas tenho vontade de esclarecer isso e dizer que esse tipo de comentário é inadequado. Eu amo essa história aqui, uma história bobinha, mas é meu dia a dia. Não sou vegana, beijos aos veganos. Sou vegetariana. Neste ano somos, né, querido? Querido. Este ano completamos 10 anos de vegetarianos. Aplausos. Não somos melhor que ninguém. Obviamente que somos. Mas os veganos são melhores ainda. Parei de comer carne porque eu não gosto? Não. Cara, é gostoso. O cheiro do bacon frito. Foi a consciência. Eu cheguei a um ponto, li uns livros, vi uns documentários, cheguei a um ponto onde eu falei, eu não teria coragem de matar esse bicho para comer. Então, como que eu posso ter a coragem de comprar? Né? E a gente sabe como que é a indústria da carne, é uma coisa horrível, tanto aqui na Alemanha, como os livros, documentários que vêm dos Estados Unidos. E eu imagino que no Brasil não deve ser diferente, porque é uma escala gigante, não tem esse papo mais de vaquinha feliz, são pouquíssimas as vaquinhas felizes. É aquela coisa industrial e rápida e cheia de dor, de estresse, não sei o quê. Eu falei, se eu não tenho coragem de fazer isso por mim, pra mim, por que eu vou comprar dessa indústria que é tão perversa e apoiar isso, né? É uma questão que eu não conseguia mais fazer. Mas eu comi durante 30 anos carne. Eu parei aos 30. Então, quem sou eu para julgar, né? Sou alguém, sim, porque tenho 10 anos na conta. Enfim, acho os veganos maravilhosos, porque sim, é muita restrição, sim, é muito difícil comer em restaurante sendo vegano. Inclusive no Brasil, que a gente imagina um Brasil, nossa, com tanta comida boa, tanto vegetal, tanta coisa. Quando você sai para comer, você termina normalmente quase pedindo só os acompanhamentos, comendo só os acompanhamentos, que os pratos principais são sempre a mistura, né, que é carne. A não ser que você vá em lugares especializados em pratos veganos e vegetarianos. No Brasil tive sim uma certa dificuldade, não tive certa dificuldade de comer, acho pra caralho coisa pra comer, como bem pra caramba. Mas eu acho assim uma pena que não é tão, né, não é tão normal, não é tão mais normalizado se viver vegano, num país onde tem tantas opções boas de comida que não seja de vinda animal. O que eu acho ótimo aqui é o tio que deveria estar comendo lá o seu sandubão de salada de embutido, ou seja, maionese, que é o quê? Maionese é ovo.
com óleo. O embutido, que a gente sabe que é o quê? Câncer, né? Ou seja, é um animal que foi cortado, enfiado no próprio intestino e cortado de novo. Processado, moído. Tô falando que não é gostoso? Gente, é gostoso. Salsicha é gostoso. Salame italiano, trufado. Meu Deus. Nossa, embutido é uma coisa gostosa. Mortadela. Gente, sanduíches, mortadela com gorgonzola. Nossa, eu lembro que a gente ia na Itália, o sanduíche de mortadela com gorgonzola pra gente era assim o highlight das férias. Era, nossa, delícia. Agora é só o sanduíche de gorgonzola. Porque, né, a gente come sim queijo, né? Vegetariano, pra mim, existem várias definições de vegetariano, também aprendi pelo mundo. Vegetariano é como coisa de procedência animal, uso couro, aqui minha bota da Xuxa é de couro, não como a carne em si. E o cara tá lá sentado comendo isso, dizendo que tá comendo química. Ele, claro, quis dizer química, assim, dizendo artificial, porque tio do pavê, tudo é química. Você é química, eu sou química, né? E todo alimento é processado. A partir do momento que você pega uma maçã e você corta a casca da maçã, ela já foi processada. A partir do momento que, né, a maionese não é processada, você acha que ela é o quê? Ela é o ovo batido ali no óleo, purinha? Não, tem um monte de conservante, um monte de caralho. Você acha que isso é embutido é o quê, gente? Seu embutido são os restos que ninguém pode comprar, os ossos, a gordura, os intestinos, os tumores, tudo processado ali, colocado ali com sal, tempero, pra ficar aquela delícia que é. E é gostoso. Mas aí vai comentar o negócio da menina, deixa a menina em paz, a menina comer em paz. Inferno. Aí da pergunta dela, devo escrever para o meu tio? Sim, escreve só pra incomodar, mas não eu não acho que vai adiantar nada. O tio do pavê não vai deixar de ser o tio do pavê e da salada de carne. Vai ser um cuzão, vai continuar sendo cuzão. Eu acho que sim, que a sua mãe, vale a pena dar um toque nela e falar, pô mãe, olha, quando a gente estiver numa mesa assim com gente babaca, vai lá e me dá aquele apoio em vez de, né, ficar do lado dos babacas. Não, isso mexe comigo, isso machuca. Eu acho um saco as pessoas comentando minha comida, acho um saco, eu também acho um saco. Ai, não vai comer proteína, vai tomar no cu, né? Porque todo mundo que come carne acha que proteína só tem outra carne. Vamos falar isso pros elefantes? Vamos falar isso pros gorilas? Eles aí sambando na cara da sociedade, comendo folhinha. Seus... Não quero, não vou comer carne pra comer proteína. Ai, tem que colocar mais proteína na sua dieta. Ah, vá se lascar. Gosto dos meus carboidratos. E fala pra sua mãe, né? Que é pra ela te apoiar. Agora o seu tio... Se você for uma pessoa muito educada e tiver essa necessidade de esclarecer, manda um e-mail, uma carta por pomba, sei lá como que o tio do pavê recebe, e fala, ó, tio, cara, pega mal, pega pesado, não faça isso mais, gostaria de estar pedindo para não fazer mais. Eu pegaria o e-mail dele e colocaria as 150 listas de e-mail do PETA, sei lá, de organizações de animais, de coisas assim. Ou você também pode fazer ser sarcástico e começar a atacar a comida dele. Entendeu? Pega umas fotos assim bem horríveis de um escândalo assim de alguma fábrica de carne, manda pra ele. Aí começa a mandar todo dia, manda uns memes. Aí você pode também... Mas aí você sabe que no próximo velório, que isso aqui foi um velório, né? Próximo velório, se não for o dele ainda, o clima vai estar um pouco pesado, mas ele já sabe que você tá armada. Ele sabe que você já tá com as armas na mão. Eu gosto de tratar pessoas assim no sarcasmo. Eu gosto de tratar pessoas assim na grosseria. E eu gosto de tratar pessoas assim, né? Não pode ser no tabef, porque isso já infringe alguns códigos penais em alguns países. Mas no chicote da língua. Se você é sensível, meu bem, então... Eu gostei aqui de 2 comentários que colocaram. Você tem que treinar a resposta na ponta da língua para esse tipo de pessoa. Vai ter sempre. E sendo vegana vai ter sempre. Aí você fala assim, o que as pessoas colocam nas próprias aberturas do corpo é assunto privado. Entendedores entenderão, tio do pavê. E deixo. Ou o outro falou aqui, ó, quem tá comendo partes de um cadáver num velório mesmo? Sou eu? Deixa, entendeu? Você pega, ele te deixou, como se diz, ele te deixou sem jeito, ele fez uma situação agradável. Pega essa situação agradável e repassa, devolve para ele. Ataca ele. É o melhor jeito. Ele não vai parar. Ou ele vai ficar
quieto, ou ele vai continuar, mas aí você tem que ter mais resposta na ponta da língua. Não vale começar a chorar. Não chora, não chora. Engole o choro. Engole o choro, veganinha. Engole o choro porque você tá fazendo tudo certo. Você é superior na sociedade, sim. Quem consegue manter uma alimentação vegana é superior, sim, ponto final. Ah, mas continua escagando no meio ambiente lá. Mas a pessoa consegue fazer uma coisa boa para si, porque já está mais que provado que a melhor alimentação para o homem, ser humano, é a alimentação vegana. É onde a gente consegue fugir de mais doenças, é onde a gente consegue manter uma vida mais saudável. E a gente vê de todos os lugares onde as vidas são longas, são assim da alimentação, muitas vezes com muita base em vegetais, né? Pouco açúcar, poucos processados e muita comida natural, vegetal. Mas aí você pensa, você quer ir pelo lado sensível ou não, porque ele não vai mudar. Então, ou você ataca. Quantos anos tem esse seu tio? Quanto que vai ser o velório dele? Pensa, quantos anos ainda tem ali pra vocês brigarem? Vale a pena? É uma pessoa que você gosta ou é uma pessoa que vale a pena ir pro ataque? Se vale a pena ir pro ataque, vai, meu bem. Vai. Queria saber de vocês, ouvintes veganos e vegetarianos, quais que são as babaquices que já tiveram que escutar na mesa? Ai, vai começar isso. Ai, mas... Ai, porque não, de repente... Nossa, eu lembro tanto quando eu virei vegetariana, de repente todo mundo se preocupava com o teor de proteína dos meus pratos. Gente, eu pesando para mais de 100 quilos e antes ninguém falava nada. Aí, porque eu, né? Vegetariana, aí sim... Me deixa, vai comer o seu cadáver. É delicioso o bequinho? É delicioso. Mas ainda bem que estou vivendo agora na era de bacon vegano gostoso, de hambúrguer veganos deliciosos. Queijo vegano gostoso eu ainda não achei. Na hora que tiver, troco com o maior gosto. Nossa, gente, teve uma batalha de imbecis aqui na Europa nos últimos meses. Eu não sei se vocês sabem, aqui só outro parênteses no meio de outro parênteses, no meio de outro parênteses, mas nesse assunto. Aqui o mercado de coisas veganas nas prateleiras aumentou muito nos últimos anos. Olhando assim para 5 anos atrás, onde tinha pouquíssimas opções, hoje em dia tem prateleiras de opções na geladeira. Então, muitas fábricas que produzem coisas de carne, embutidos, prontos, já sacaram que é um mercado maravilhoso e fazem já a versão vegetariana ou vegana de seus produtos. Ah, e tem bolinha de carne almôndegas que eles vendem já pronta. Eles já vendem da mesma marca já aquela. Aí você fala, ai, nossa, né? Tem nada a ver. A mesma coisa que eu comer um hambúrguer no McDonald's vegano. Cara, me deixa. Eu não quero colocar a carne em mim, eu não acho legal, eu não quero mais estar de acordo com isso, e eu quero apoiar quem está vendendo isso. Ai, mas ele está comprando da mesma indústria, está dando dinheiro para a mesma indústria. Estou, mas lá na planilha deles está vindo... eu estou mostrando para eles com o meu poder de compra que eu sim estou disposta a pagar este preço por este hambúrguer vegano ou vegetariano que eles estão fazendo e não estou comprando de carne, entendeu? Então não venham dizer que o meu poder de compra, o jeito que eu faço, está errado. Faz você o seu e deixa eu fazer o meu. Mas aí, o que tem escrito aqui nas embalagens? Queijo vegano, leite de soja, leite de aveia, leite de arroz, queijo vegano, já falei, hambúrguer vegano. E no parlamento da União Europeia, eles não tinham nada mais importante para fazer a não ser decidir se isso é permitido ou não. E a Alemanha, nós temos muitos babacas aqui governando essa Alemanha. Nossa, o chanceler, aquele careca com cara do Mr. Burns do Simpsons, que foi ao Brasil e criticou horrores. Ai, que faz calor aqui, ai, que horror, quero ir pra Alemanha. Aquele cara é um babaca. Nossa, eu não suporto. Tudo que ele abre a boca é contra pobre, contra veganos. Assim, ele é uma extrema-direita disfarçada de direita, ok? Eu acho ele horrível. Ele é super rico, ele quer aumentar a carga horária, ele fala que o povo fica doente demais, não sei o quê. Enfim, ele também na frente desse discurso, o governador da Baviera, que é outro babaca, o Söder, nossa, que fala com aquele sotaque, eu reviro os olhos. Ele é uma piada, a Alemanha inteira ri dele porque ele é uma piada. O cara parece assim, caricatura dele mesmo, mas na Baviera ele é adorado e querido.
Todo mundo vota nesse babaca, eles têm a maioria sempre aqui, fora Munique, a cidade de Munique, esse partido não tem a maioria, mas a Baviera inteira, porque é o partido cristão e a Baviera é super religiosa, sim, e eu adoro que eles sejam religiosos, por quê? Porque tem mais feriado na Baviera que nos outros estados, mas fora isso é o UOC, eles são super conservadores e muitos tópicos. Esse outro babaca que também é contra tudo que seja vegano e vegetariano, em vez de deixar as pessoas em paz, eles decidiram ir para essa frente de discutir isso e proibir que você chame um nugget de nugget vegano, porque não é um nugget de verdade. Oi? Então tá. Aí surgiram os melhores memes na internet. Por quê? A galera escreveu, então quer dizer que aquele nugget em forma de dinossauro não é de dinossauro? Como assim o Dino Nugget não é de Dino? É o que lá dentro? E a gente tem milhões de outras coisas o chocolate língua de gato. Não é língua de gato? Como assim não é língua de gato? É de chocolate a língua de gato? Se vocês forem reparar no dia a dia quantas coisas a gente chama que não é, né? O olho de sogra, o docinho olho de sogra no Brasil. Como assim não arrancaram o olho da sogra? São nomes das coisas. Mas eles dizem que a gente não pode usar, que as indústrias não podem mais usar, porque isso é um jeito de confundir o consumidor, dizendo que é um leite de aveia. Número 1, se você estiver confundido por isso, parabéns, você é uma anta, tá? Nem sei como é que você chegou ao supermercado. Parabéns por estar vivo, se isso te confundir. E número 2, qual que é o problema? Não, o leite é o leite que vem do animal. Ah, vá tomar. Vocês não têm outra coisa para fazer, não? Olha, machos, né? Discurso de macho de direita que realmente... Qual que é o problema com os produtos? Gente, tá aumentando cada ano nas prateleiras. Agora vai ter que reformular todos os nomes, vai ter que reformular o que tá nas prateleiras. Depois eu vou me informar direito se isso foi só na Alemanha ou foi no parlamento da EU, mas eu estou contando merda. Mas enfim, o O. Quando eu vi isso ano passado, pensando, isso é discussão? Como assim? Bom, já discutimos aqui de onde cada um pega a sua proteína, é problema seu, e se não quiser comer proteína, não come! Vocês escutaram, galera fitness? Parem de controlar a quantidade de proteína que o coleguinha do lado está comendo. Isso não é problema seu. Pega esse whey e enfia. Colherada abaixo. Me deixa em paz. Tá bom? Obrigada. Vamos pro terceiro relato. Dessa vez em alemão, mas descobri nos comentários ali pelo contexto que é de uma suíça. E a gente tá no subreddit, na comunidade Bin ich das Arschloch, ou seja, sou eu o babaca. E, esse aqui é um tema... eu gosto, é uma coisa assim bem do pessoal mais pro norte da Alemanha, do norte da Alemanha, do norte da Europa. Porque faz total sentido, mas aí vem aquela questão, família, não sei o quê. Vamos lá ver o que vocês acham. Deixa eu só arrumar aqui minha jaqueta do Napoleão ou jaqueta de Paquita. Ai, gente, você liga a câmera e me diz o que vocês acham. Eu acho que é por isso que o povo do podcast em alemão me detesta. Eles não me detestam, tá? Mas assim, não tenho fãs da minha pessoa. Como dizer isso? Vamos dizer, talvez eu acho que eu não consegui ainda passar minha simpatia. Porque eu me emperuo demais pra ficar na frente dessa câmera. E acho que isso não pega bem. Aí eu queria que vocês me dissessem se a minha jaqueta de Paquita com a minha bota de Xuxa tá demais. Porque a ideia era estar demais, não estar de menos, né? Ou a gente faz também uma noite de pijama aqui também, e eu venho de pijama. Mas aqui eu mostro respeito, aqui eu mostro o tanto que vocês, 3, 4 ouvintes, são importantes pra mim. Né? Vocês não acham? Voltando. O título é: sou a babaca por não buscar minha irmã grávida no aeroporto? Não. O que vocês dizem assim de supetão na hora que vocês escutam? A irmã tá grávida. Tem que buscar. Minha irmã está no 7º mês de gravidez e viajou com o marido de forma relativamente espontânea para o Omã. Voo de 8 horas saindo daqui. Parênteses, o Omã é lindo, gente. Já vi fotos, vídeos, é lindo, tem umas praias maravilhosas. Hoje ela me ligou
perguntando se amanhã, às 19 horas, eu poderia buscá-la no aeroporto. Para mim, isso significa 1 hora para ir e 1 hora para voltar, ou seja, eu chegaria em casa no mínimo às 21 horas. Isso já aconteceu várias vezes. Ela e o marido me pedem em cima da hora para buscá-los no aeroporto. Eu disse que sim, mas deixei claro que seria a última vez, porque tudo é sempre muito espontâneo e eles simplesmente não conseguem pegar transporte público ou organizar alguém que realmente os busque, que não seja eu. Como amanhã isso vai me tomar muito tempo e eu trabalho até às 18 horas, sugeri que ela pegasse o trem até perto de onde moramos, do aeroporto até perto de onde moramos, 50 minutos a 1 hora no máximo, e segundo o aplicativo, sai um trem a cada 10 minutos do aeroporto. Aí eu buscaria ela na estação, perto da gente, e levaria ela para casa. Isso levaria só uns 10 minutos de carro. Ela, porém, não quer de jeito nenhum pegar o trem. Os argumentos da bonita são: estou grávida, e isso é cansativo demais. Depois ainda preciso buscar meu cachorro, e assim não dá tempo. Não quero esperar 1 hora pelo trem, isso é cansativo. E mesmo o trem saindo a cada poucos minutos e sendo mais fácil tanto para mim quanto para ela, ela disse que meu comportamento é totalmente babaca. Eu também me ofereci para buscar o cachorro, ao que ela respondeu que ela prefere buscar o cachorro sozinha. Aliás, o cachorro tá na casa do nosso pai. Então, sou eu a babaca? O que vocês acham? Olha, eu acho uma abusada. Tem dinheiro para viajar relativamente espontâneo para o Oman. Um voo de 8 horas não é barato. Ela e o marido. Tem dinheiro para ficar no Oman, curtindo férias, que eu acho estranho que deixaram ela até embarcar os 7 meses, mas, enfim, não é meu problema. Aí, na hora de chegar, liga um dia antes para pedir para buscar. Cara, não tem Uber, não tem táxi? Você não quer pegar trem porque tá grávida? Por que para você ser cansativo é um problema e para mim ser cansativo não é um problema? Dirigir 1 hora para ir, 1 hora para voltar não é cansativo para mim? Vocês estão vendo aqui a princesa? E olha, né? Não vamos jogar hate em ninguém, tá? Muito menos nas grávidas. Mas esse papo de, porque eu tô grávida, não posso fazer isso? Sim, entendo completamente. Mas aí você se arranja, cara. Agora pedir, eu acho um abuso. Já fiz muito de buscar gente abusada em aeroporto. Já fiz muito de levar gente abusada em aeroporto. Gente ingrata. Gente mal educada. E eu acho que tá na hora da gente, todo mundo, eu, você, nossa querida que contou a história, aprender a dizer não. Hoje não. Hoje basta. Não quero, estarei cansada após trabalhar até às 18 horas. E ela olhou no aplicativo, tem trem de 10 em 10 minutos. Sim, é cansativo andar 1 hora a mais de trem. E daí? 8 horas de avião também é cansativo. Você foi, não foi? Aí tem o ônus e o bônus de viajar, de ser chique, de fazer férias. Não gosto. Não gosto que ninguém me busque em aeroporto, não gosto de pedir, porque eu também não quero que me perguntem se eu posso ir buscar. Não gosto, acho um abuso. Fosse outra situação, ela tá sozinha, não tem dinheiro pra pegar transporte, não sei o quê. Aí sim eu diria assim, você é a babaca. Agora aqui a situação simplesmente de irmãzinha abusada, metida besta, que não quer pegar o trem, que pra ela não se importa com o seu tempo e o tempo dela é mais importante. E daí que vai ter que buscar o cachorro? Busca o cachorro depois, busca o cachorro no outro dia. Você já tá lá há não sei quantos dias, qual que é a diferença de ficar mais um dia? Olha, não vai. Eu acho que você tem que criar um precedente em dizer não, porque a próxima vez ela já nem pergunte mais e para esse relacionamento abusivo. Porque eu vou dizer, agora que ela vai ter filho, vai ser tudo, porque eu tô com a criança. Criança não pode pegar Uber? Criança não pode pegar táxi? Criança não pode pegar trem? Não tem dinheiro pro táxi? Não viaja, meu amor. E além do que, vocês viram o preço da gasolina? Não sei, aí no Brasil, eu sei que é um absurdo. Mas aqui não tá barato, não. E a moça mora na Suíça, ou seja, encher um tanque dela deve custar, tipo, 9 mil reais pra ir e voltar, tá? Sem exageros. Então, não. Pega teu táxi, mulher. Pega teu Uber, pega teu trem. Sai daqui. Mas como você é egoísta. Olha, gente, vamos diminuir esse papo de egoísmo e só dar de presente o nosso tempo para as outras pessoas. Só dar de presente o nosso cansaço para as outras pessoas. Outro dia mesmo, tava aqui brigando com meu maridão, nós temos uma vizinha, ela é gente boa. Mas sabe essas vizinhas que toda hora impedem alguma coisa? E ela assim, ela já tá na casa dos 50, então ela não é muito boa com computador, com celular. E gente, tá na casa dos 50, eu tô na casa dos 40. São 10 anos só de diferença, né? Bora sacudir a jaca aí.
Mostrei o ChatGPT pra ela, ajudei ela com o currículo que ela tá fazendo, não sei o quê. A gente cuida da cachorrinha dela, que é a coisa mais linda de vez em quando precisa, quando a pessoa que cuida não tá, e a gente pega ela e vem pra cá. A gente tem 5 cachorros. A cachorrinha dela é a coisa mais linda, ela é apaixonada pelo Milo, pelo nosso maiorzão pretão aqui. Ela chega e enche ele de beijos. Não a mulher, a cachorrinha, a Zoe. Ai, mas todo dia, agora que ela tá tendo uns probleminha lá no trabalho dela, ela manda mensagem alguma coisa. Número 1, manda mensagem de áudio. Não. Vamos parar de mandar mensagem de áudio? Se você manda mensagem de áudio para uma pessoa e ela te responde com mensagem de texto, ela quis dizer, eu não gosto de áudio. Mande texto. Eu tenho uma coisa com mensagem de áudio, eu não escuto. Não escuto. Não gosto. Já falei para pessoas assim, ó, você pode mandar o tanto de mensagem de áudio que você quiser, eu acho ótimo, porque aí eu não escuto. Se foi uma coisa legal, se foi uma coisa ruim, não estarei sabendo. Se eu quero escutar alguma coisa, eu escuto podcast, como esse aqui que a gente tá fazendo. Uma panquequinha de banana. Ai, nada a ver falar só isso agora. Mas, quem pegou a ref, pegou, porque tá assistindo o BBB. Mas ela só manda em áudio. Aí eu olho lá já 2 minutos e tanto, eu já fico, ai, o que ela quer? Porque é sempre uma pessoa que precisa de alguma coisa. Aí você vai, ajuda uma vez, ajuda a terceira vez, ajuda a 10ª vez, ajuda a 4ª vez, ajuda a 15ª vez. Aí essa semana eu tava atrasada pra ir pra um lugar onde meu marido ia me dar uma carona. E tava ali me maquiando, porque eu tinha que maquiar. Vamos falar que lugar que era? Vamos aqui falar, porque isso aqui é um livro aberto, né? Tava indo pra uma entrevista de emprego, onde você tem que apresentar um caso. Eu acho que no Brasil também se fala um business case, tá? Me corrijam. Ai, que anglicismo insuportável. Inclusive, sabe aquele podcast alemão, Christian, que a gente quer roubar os ouvintes deles, porque ela faz a mesma coisa que a gente faz, só que ela é chata. E eu não sou chata. Hoje a mulher escreveu um comentário embaixo do vídeo dela que adora seu podcast, adora vocês, mas estarei parando de escutar por causa do seu anglicismo insuportável. Me senti atacada. Mas eu não comento nem sigo o podcast dela porque eu quero roubar os ouvintes dela. Assim como os relatos são roubados, os ouvintes também são roubados. Ai, gente, ela faz a mesma coisa que eu faço, mas ela é o nome dela é Zolpidem. Eu não consegui nunca escutar um episódio dela completo, porque, olha, você coloca o negócio em 5 minutos, você tá assim. A bicha é sem sal, sem açúcar, sem nada. Mas eu acho que é com isso que as pessoas se identificam, porque elas são assim, aqui. Não vamos jogar hate em ninguém. Vai me correr de jogar ódio? Não. Jogar hate. Na internet a gente joga hate. Voltando à vizinha. Aí eu tava indo pra entrevista de emprego, tava me arrumando, estava semi-nua, né, me maquiando. Por quê, né? Não vou me maquiar com a roupa já posta pra cair o pó na roupa, você se maquia toda, passa o pó, pó. Depois você coloca a roupa assim, sem encostar no pó. Nisso, manda ela já uma mensagem pro Christian, ou liga, dizendo que, ai, a Adele falou que eu deveria contatar, ou contatar, eu acho que é contatar em português, um advogado, e eu quero conversar com o advogado, mas eu não sei como gravar a conversa com o advogado pelo telefone, se você pode me ajudar. O que o homeboy faz? O que o Christian faz? Larga tudo que ele tá fazendo, solta na hora. Ah, eu tenho que ir lá porque a vizinha precisa. Moço, aprende a dizer não, agora não é a hora, a gente já tem que sair daqui a pouco, sabe? Não vai, não vai. Não deu outra. Ele foi, na hora que ele foi, começou a tocar a caralho da campainha aqui. Quando toca a caceta da campainha, o Max, o salsicha, entra em transe, ele surta. É um demônio. Nada que eu taque nele, que eu grite, nada que eu faça faz ele parar. Só se eu for lá abrir a porta que for ver quem é. Eu lá, né, semi-nua, tentando me maquiar pra ir pra entrevista de emprego. Eu só liguei pra ele e falei, ô, caceta, tem alguém tocando aqui, que deve ser pra entregar alguma encomenda. Vem aqui buscar e sai daí. Mas não, ele larga tudo e vai. E não, gente, a gente tem que aprender a dizer não, porque senão o abuso aumenta. Ajudar a primeira, a segunda, a terceira vez, e eu vou continuar ajudando ela. Mas tem dia que você tem que falar, não, agora não é uma hora boa. Sabe o que eu fiz? Eu também fiz essa semana. Ela mandou 2 mensagens depois desse dia de áudio. Eu não escutei. Tô com raiva dela? Não tô. Mas eu não quero escutar mensagem de áudio. Cara, eu nunca te mandei uma mensagem de áudio. Me manda uma de texto, porque aí eu bato o olho e já sei, entendeu? Agora, hoje eu me sinto que o áudio eu tenho que me preparar pra escutar, porque eu não sei o que está vindo. Eu não sei dizer o que eu tenho contra mensagem de áudio, mas eu não escuto. Não escuto, não estarei escutando, não vou escutar. Não sei se ela tá magoada ou não, mas, olha, vamos aprender a manter o nosso limite.
né? Parar de querer mostrar dente pra todo mundo o tempo todo, parar de ser, né, os happy people, parar de ser, ai, sem meu tempo, seu tempo, olha como eu sou prestativo. Tem que ser prestativo, sim, mas em 90% dos casos. Tem 10% que você fala não, porque você já cria um precedente de dizer não. Entendeu? Eu já criei agora um precedente de não escutar a mensagem e não responder. Se isso acontecer novamente, meu bem, acontece. Não tenho todo o tempo do mundo pra você. Ela é húngara, então por isso eu acho que ela não vai escutar isso aqui, né? Se escutar, sinto muito. Vamos pro quarto relato. Temos tempo ainda para um quarto relato? Uma pena. Ele disse que só pra um. Eu trouxe 5. Vamos para o relato. Vamos para esse aqui, então. É como se eu fosse mudar a ordem, né? Desse negócio aqui. É super difícil mudar a ordem. Do subreddit, da comunidade do Reddit. Bin ich das Arschloch? Ou seja, sou eu o babaca de novo. E o título é: sou eu a babaca por não querer que meus pais se intrometam? Já respondo: não. Não é a babaca. Gente, a gente dá volta no mundo nessa terra plana e a gente sempre volta no mesmo lugar, né? É sempre sobre criar seus próprios limites. E aqui mais uma história de criar os próprios limites. Só que aqui eu acho que a menina vai se lascar. A história é assim: meu pai vai herdar uma casa e quer me dar essa casa de presente. Rica! Ele deseja que eu, junto com a minha família, ou seja, marido e filhos, voltemos a morar na minha cidade natal, onde ele e minha mãe também moram. Meu marido e eu ficamos muito felizes com esse presente generoso, digamos assim. O problema é que a casa é dos anos 60, tem amianto nas paredes e precisaria passar por uma grande reforma. Nova instalação elétrica, novo sistema de aquecimento, banheiros, pisos, isolamento, etc. Basicamente o que a gente fez nessa casa aqui. Meu marido e eu queremos mandar avaliar o estado do imóvel e considerar, se for o caso, derrubar a casa e construir uma nova. Meus pais já estão se intrometendo agora e deixaram claro que, no mínimo, as paredes precisam ser mantidas. Eles acham que não é aceitável tomar esse tipo de decisão sem o consentimento do meu pai. Já eu, ou melhor, nós, queremos viver do jeito que acharmos melhor e não do jeito que meus pais consideram ideal. Sou a babaca por querer decidir sozinha o que vai acontecer com a casa? Vamos entrar agora num tema crítico, que é o tema voltar à cidade natal dos pais. Eu sei, não é o tema central da pergunta. Já respondo o que eu acho desse tema que ela perguntou sobre a casa. Ou antes, a pergunta: todo mundo sabe o que é amianto? Em alemão é asbest. Eu já ia traduzir para asbesto. Ainda bem que eu fui no ChatGPT e vi que é amianto. E eu fui olhar se no Brasil também tem um rolê do amianto. E sim, em grande parte da Europa, casas antigas, assim, anos 60, considerada antiga, esse prédio aqui dos anos 60, e tinha também esse problema. Tem amianto porque entre os anos 50 e 80, ele era usado como material padrão de construção. No Brasil também tem, usado por décadas, e hoje é proibido. Aqui também é proibido. O problema do amianto é quando você mexe nele, se ele tá lá colocado, de boa, ok? Agora, quando você mexe nele, ele libera fibras que podem causar câncer, destruir o pulmão. Enfim, um negócio perigosíssimo. Você tem que usar. Tem empresas especializadas aqui para retirar o amianto. Imagino que no Brasil também. Não é qualquer pessoa que pode mexer. Usam muito aqui, ou usaram muito aqui, a gente achou nesse apartamento que a gente mora, usam como a cola do piso, uma cola preta. E é aquele negócio, ou você deixa lá intocado e coloca um piso em cima, ou você, quando mexer, tem que mexer de uma forma bem feita. Eu duvido que quando fizeram isso aqui fizeram bem feito, que eu vi o povo fazendo, o povo que fez. O povo tava de chinelo. Não que vai entrar pelos dedões do chinelo, né? Mas eu não via ninguém usando máscara. Espero que você, Christian, não tenha diminuído seus anos de vida aqui com amianto. Mas, enfim, a moça falou que a casa tá cheia de amianto. E isso custa uma fortuna para retirar. Porque as empresas, tem poucas empresas que fazem isso, né? Não é toda empresa de construção que mexe com amianto, ou seja, tem que chamar uma separada. E as que mexem com isso podem cobrar a fortuna que for, porque é um negócio muito complicado. E não só isso, para jogar esse lixo fora, tem que jogar de uma forma especializada fora, enfim. Eu entendo quando ela fala, vamos olhar, vamos avaliar, porque pode ser que reformar essa casa termine saindo mais caro do que construir uma nova. E realmente, muitas vezes é o caso. Muitas vezes é o caso. A gente vê muita coisa aqui sendo derrubada, prédios assim, que a gente fala, tá bonzinho, mas eu imagino que seja o caso de que, depois de uma avaliação, falaram, olha, se você for colocar aqui fio elétrico novo, for colocar as coisas que a lei exige que você coloque hoje aqui, vai sair um valor que você constrói uma casa nova, já num, né?
com valor de venda depois até maior. Vai ser mais bonito? Talvez não. Eu imagino que os pais aqui devem ter alguma relação emocional, o pai, né, com essa casa, porque ele vai herdar a casa. Vai herdar da mãe, do pai, do tio. E eu entendo quem fala, ai, a casa da minha mãe você vai pegar e vai destruir. Dói, dói. Por outro lado, imagino que não são pessoas milionárias aqui, porque se ela vai avaliar o preço, então ela também está olhando o custo-benefício da coisa. Eu entendo ela também falando, cara, se for para ser mais estresse pra gente fazer essa reforma, porque isso também é negócio, né? Reformar uma casa, eu acho que termina sendo muito mais estressante do que derrubar e fazer de novo. Muito mais. Eu acho que qualquer empresa de construção vai falar para você, derruba e faz de novo, dependendo do estado da casa. E a parte da elétrica, então, perigosíssimo, porque as leis são bem restritas com o que você pode e não pode fazer. Não é simplesmente chamar um carinha e fazer. A gente achava, né? Ai, chama um carinha ali e faz. Ai, meu bem. Chama um carinha e faz. É uma fortuna. Mas agora, eu acho que ela tá certa, mas eu entendo o pai, né? Ficar chateado. Por outro lado, ele tá te dando a casa, então eu acho que ele tem que largar a mão e falar, olha, meu bem, é um presente. Faça o que você quiser, eu tô querendo te ajudar aqui, porque eu quero que você volte pra nossa cidade natal, pra gente ficar perto, ter mais família. E é aí que eu me pergunto, você quer amarrar o seu burro nessa árvore? A gente tem uma questão aqui na Alemanha que eu vejo culturalmente que tem uma certa diferença do que eu conheço do Brasil. Pode vir a Rosângela nos comentários e falar, ai, para de mentir, mulher mentirosa. Pode vir, adoro Rosângela, pode comentar. O que eu conheço do Brasil é, você sai da casa dos pais relativamente mais tarde, é o que eu observei, não foi meu caso. Se vocês quiserem eu conto como eu saí aos 14 da casa da minha mãe. Ai, não vou contar não, essas histórias não vou contar não. Ai, já contei na terapia. Não, tô afim não. No dia que eu escrevi meu memoir, aí, pode falar memoir em português? Minha biografia. Aí vocês vão ler, aí vai ter também o dia que eu saí de casa, aos 14. Mas no Brasil, normalmente as pessoas saem mais tarde, né, por questões financeiras, quando sei lá, você quer estudar numa universidade, você quer fazer sua formação, é mais barato ficar em casa. Mas pessoas também passam, às vezes, em universidades, muitas vezes federais, e querem ir para outros estados para estudar nessas universidades federais, ou só tem o curso em outro lugar. Elas saem de casa, e normalmente dali elas vão fazer a vida dela, onde, né, meio que o emprego chamar, e eu conheço pouco desse negócio, tenho que voltar para minha cidade natal. Aqui na Alemanha, gente, parece que distribuíram uma cartilha para todo mundo segue essa cartilha, e eu vejo também aqui isso se repetir até no nosso ciclo de amizade, onde os alemães têm essa necessidade de voltar à cidade natal quando eles estão fazendo família. Por que normalmente? Porque sim, criar crianças perto da sua rede de apoio é mais fácil do que criar numa cidade onde você não tem sua rede de apoio, isso eu entendo. Por outro lado, é a questão também de quer você, como adulto, voltar para a sua cidade natal? Tem você essa necessidade de voltar? Normalmente a gente está falando de cidade natal aqui, de pequenos vilarejos. E quando eu falo pequenos, são pequenos, não é a cidade de 50 mil habitantes do Brasil. É realmente assim, tem 5 casas e a casa da sua mãe. Você quer voltar para lá? É uma vida totalmente diferente. Você perde sua anonimidade, todo mundo sabe de tudo, todo mundo mete o medo dele em tudo. Normalmente, nesses vilarejos, a vida é bem mais conservadora. Se você for uma família, talvez não a óbvia família branca, alemão, com filhos alemães, todo mundo branco, cisgênero, héteros, talvez você não queira voltar para esses vilarejos, entendeu? Talvez se você for casado com um estrangeiro, uma estrangeira, ou se você estiver numa relação um homem com homem, uma mulher com mulher, ou se um dos parceiros ou parceiras for trans, qualquer outra questão que seja fora do que esse vilarejo conhece e aceita, eu te desejo muito boa sorte, porque vai ser um baque. A galera é muito conservadora, a gente percebe isso até quando você sai, assim, às vezes tá na estrada, ou você vai fazer um passeio, aí você para num desses lugares assim pra comer. Cara, eu acho os olhares, os comentários. A curiosidade. Racismo? Sim. Xenofobia? Sim. Enfim, neste caso aqui não é o caso dela. Ela... Gente, molhei minha roupa de paquito aqui. Peraí, ainda bem que não molhei o microfone. Achei que era caspa. Olhei pra baixo assim, falei, o que tá brilhando aqui, né? Possível que meu marido me deixou gravar o episódio inteiro com a roupa cheia de caspa. Adoro que ele tinha antes um
um galerista que era dermatologista, lembra? O cara dermatologista, ele andava de terno preto ou azul escuro, só que era degradê, porque aqui em cima era branco. Aí ia ficando menos branco. Parecia que nevava nele em cima. Assim. Era o dermatologista com mais caspa que eu já tinha visto na minha vida. O galerista de arte dele, que estudou arte. Enfim, já contei demais. Já fiz muito parênteses dentro desse parênteses. Aí, né, comentaram aqui, a Capibara Cool. Não, você não é a babaca, mas isso cheira a muito sofrimento e dor de cabeça pra você. Eu pensaria seriamente em abrir mão disso. Sim, também pensei. Sabe esses presentes que não são presentes? Esses presentes que tem muita coisa ali acoplado nesse presente, assim me cheira. Porque se seu pai tem essa relação com este imóvel que ele vai te dar, e você vai reformar, a reforma já vai ser estressante. Espero que vocês, como casal, sobrevivam a essa reforma. Muitos casais não sobrevivem. Financeiramente estressante. Aí vem ele, vai querer meter bedelho e ele não vai ficar feliz com nada, seu pai. Nada. Ele vai achar tudo ruim que você fizer na casa e modificar na casa e modernizar na casa. As casas mais antigas são mais escuras, as casas mais antigas têm janelas menores porque o aquecimento era pior. Hoje em dia a gente pode, né? Tem janelas melhores, as janelas de hoje em dia elas estão, como se diz, elas têm 3 vidros, que é para manter tanto o calor, mas principalmente o frio do lado de fora e manter o aquecimento do lado de dentro. As janelas antigas eram pequenininhas porque elas queriam manter o aquecimento do lado de dentro da casa, né? Então, se aquelas janelinhas pequenininhas. Então, imagina quando vocês forem modernizar, vão querer arrancar uma parede, vai ser o ó. Outra pessoa escreveu, você não é a babaca, mas é uma situação difícil. E a minha primeira pergunta seria, vocês realmente querem voltar para a sua cidade natal? E o trabalho, escola, creche, não seria suficiente para os seus pais vocês morarem apenas perto? Aí venho eu com meu papo. Caralho, todo mundo quer só agradar os pais o tempo todo, né? Gente, vocês têm que agradar vocês, a sua família, seu marido e seus filhos. Ah, mas meus pais querem que eu volte para minha cidade natal. O silêncio deveria ser a resposta a este comentário. Essa pessoa também disse uma coisa interessante. E se vocês morarem lá, independentemente de quanto reformem ou não, o quanto eles ainda vão se intrometer na vida de vocês? Sim, já tô achando muito intrometidos. Vai ter sempre esse gostinho, essa casa foi dada de presente a vocês. Seu marido pode não se sentir muito em casa ali, eu acho, porque vai ter sempre aquele papo de, a gente deu pra vocês. Apesar de vocês terem que investir provavelmente o valor quase de uma casa aqui também, eu sei porque eu pude acompanhar no passado a reforma de uma casa. Não minha, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho nada, viu? No meu nome, eu tenho essas botas da Mango. No meu nome, eu tenho essa jaqueta da Zara, tá? E essa taça da Anthropology com a minha inicial. No meu nome é isso que eu tenho. Mas eu tenho amigos ou conhecidos que têm casas, imóveis. Sim, existe essas pessoas aqui na Alemanha. E pude acompanhar de perto, ou, graças a Deus, de longe, que a reforma de uma casa pode custar o valor de uma casa. Ou, neste caso que eu pude acompanhar, a reforma da casa custou mais que o valor de uma casa. Se eu fosse construir naquele lugar. Enfim, ela responde: eu não quero necessariamente voltar. Nunca foi o meu desejo, mas também não é impensável. A cidade é pequena demais para o meu gosto, mas ainda assim é uma cidade com tudo que precisa. Escolas, creches, esportes. O trabalho dá para levar, não somos presos a um lugar específico. Não faço ideia de quanto eles vão se intrometer, mas tenho medo de a gente acabar brigando feio e se afastando de vez. Este não é meu medo, essa é a minha certeza. Eu diria para a nossa querida que escreveu isso há poucos dias atrás, pensa muito bem se esse é o caminho certo para a sua família. Sim, seria uma rede de apoio, bababá, bababá, mas tira de vocês uma certa autonomia como casal. A partir do momento que vocês forem morar na casa, presentinho do pai intrometido, gastando provavelmente o valor de quase outro imóvel. Pensem se vocês, em vez de reformarem este imóvel, não é melhor guardar essa grana para dar entrada no imóvel de vocês, que vai ser do jeito que vocês querem, né? E gastar esse dinheiro de outra maneira, sem ter todo esse rolê de estar atrelado aos pais. E, cara, pai e mãe se intrometendo na vida, que delícia, né? Que delícia! Eu adoro.
Eu adoro. Eu fui olhar, fui até pesquisar que por que, né, que aqui na Alemanha é tão assim. E eu achei interessante na internet, um lugar que agora eu não coloquei o lugar que eu achei isso que estava escrito no roteiro. Mas dizia assim que em outros países, ficar na cidade grande é mais sobre a oportunidade, a autonomia e sobrevivência profissional, né? Por que que você muda de cidade? Ah, porque aquele emprego só tem ali, aquelas empresas só tem ali. E na Alemanha é sobre a rede de apoio, né? Voltar para ter os avós como ajuda. E isso termina, às vezes, pesando mais que a qualidade de vida urbana. Talvez os alemães olhem mais também para essa coisa da previsibilidade, rotina, estrutura conhecidas. Eles são muito da rotina. Muito da rotina. E eles têm muito essa coisa nostálgica de eu cresci assim, minha infância foi aqui, quero isso para os meus filhos. Embora, né, pode ser aquele lugar mais reacionário do mundo. Você fala, eu quero isso para meus filhos. Eu falo, meu amor, você quer isso para seus filhos, esta bolha. Tem a questão dos custos também. As cidades grandes aqui na Alemanha são muito caras. Acho que no Brasil também a gente pode falar, né? As cidades médias oferecem casa, jardim, escola, menos estresse, mais. Outra coisa também que muita gente fala é que o Estado funciona melhor no interior. As escolas são melhores, as creches são melhores, é tudo tá entupido de gente. Transporte não é melhor. Não, transporte que você tem na cidade grande, você não vai achar na cidade pequena. E é a questão, né, de você querer ter mais espaço, mas enfim. Eu acho que a nossa amiga aqui respondeu já no último comentário. Nunca foi meu desejo voltar para minha cidade natal. Cara, então aceita essa casa e deixa ela lá parada? Não, porque isso é só custo pro teu bolso. É seu pai, você vai herdar talvez essa casa algum dia, aí você vê o que você faz com ela. Eu não iria. Eu não iria. Eu não vou contar uma coisa semelhante que a gente tem na nossa família. Não era questão de caso, meu marido e eu. Como que eu posso contar isso aqui porque aqui a gente não se foda? Mas sim, surgiu uma oportunidade da gente comprar uma coisa mais barata do que não seria, através de uma pessoa da família. Mas assim, seria um favorzão, entendeu? E eu até falei pro meu marido, falei, nossa, seria legal sim comprar esta coisa. Daria inclusive para vender esta coisa depois, ganhando até uma certa grana em cima disso, porque a gente não precisa desta coisa agora. Mas o custo emocional desta coisa seria muito maior do que o custo, né, em dinheiros, em euros. Então, nós agradecemos a oportunidade e dizemos, não precisamos, realmente não precisamos, e não vamos fazer negócio agora porque, né, estamos aprendendo a ser adulto e estamos aprendendo a quê? A colocar ligações. Não, a colocar ligamentos. Não, a colocar limites. A colocar limites nas pessoas, a colocar limites no papai, na mamãe, colocar limite no vizinho, colocar limite na amiguinha doida, negacionista, na vizinha nojenta, né? A gente tem que colocar limites na vizinha legal, mas que pede coisa demais. Vamos colocar limitinhos nos nossos amiguinhos, que aí todo mundo fica mais, como dizer, não mais feliz, porque eu acho que uma sociedade que se ajuda mais e se ama mais é mais feliz, mas aqui não é Brasil. Aqui não é Brasil. Então, todo mundo fica mais justo, tá? Eu acho que no Brasil, sim, existe mais uma proatividade, existe mais essa coisa do calor de vamos ajudar, sim. Mas existe vizinho fala da puta também, existe família fala da puta também, né? Não vamos aqui falar que nosso Brasil tudo é maravilhoso, não, porque pessoas são pessoas em todos os lugares. Enfim, vamos colocar ponto final nessa história, infelizmente, neste capítulo também, porque a próxima história, eu vou dar até vou dar uma palhinha aqui, só pra vocês, só pra ver se vocês querem, se interessam que eu conte depois. Sou babaca por esperar o mesmo tratamento dos meus pais que minha irmã doente recebe? Deixar essa palhinha aqui, não vou contar porque o nosso editor tá ralando muito para conseguir cortar meus erros, cortar minhas abobrinhas e fazer deste podcast uma coisa viável para todos nós. Então deixa lá seu comentário, deixa lá seu pitaco, deixa lá suas estrelinhas no Spotify, deixa lá o que mais?
Não pegue nosso e-mail e coloque em listas de e-mail. Eu vou odiar se vocês fizerem isso. Deixa lá sua vingancinha gostosa. Ai, eu adoro vingancinha assim, tipo, também. Tinha umas coisas no podcast Não Inviabilize, da Deia Freitas, tipo, ai, pega água de camarão com uma seringa e coloca embaixo da casa do vizinho, assim, ou nas juntas pra começar a feder. Ai, gente, sabe essas coisinhas assim que não mata ninguém? Mas você pode ter um jeito de dar aquele, assim, finalzinho que a pessoa merece. O meu do panfletinho. Estou feliz se vocês tiverem mais ideinhas de como eu posso brigar com a minha vizinhazinha. E chega de diminutivo, um grande beijo. Vamos assistir Big Brother Brasil e torcer para que quem hoje vai pro paredão? Acho que a Juliana Flores vai pro paredão. E Samira já tá no paredão, aquela falsa. Independente, como diria a Chay, vamos torcer para que alguma planta saia, para que continue este embate dos dois frontes. E quem não assiste BBB pode jogar seu hate ali, porque sim, é minha desopilada. Um grande beijo, saúde e na próxima a gente vai tomar um prosecquinho. Tchau, tchau.